Olá, amigas e amigos. Mais um estudo, mais um dia de estudo nosso aqui da Gênese. É sempre bom estar com todos vocês. Estamos aí falando dos milagres e hoje, em especial, vamos falar das ressurreições, que é um milagre assim extremamente impactante, né? Porque a relação de afeto que a gente tem com as pessoas que amamos ou com pessoas que conhecemos e que partem, né, à morte do corpo físico, e essa possibilidade desse corpo físico voltar à vida e essa pessoa poder estar de novo entre nós, é de fato algo muito impactante, né? Imagina aquela época, quando Jesus é associado essa cura à ressurreição. E a gente vai, antes da gente começar, a gente vai pensar assim, dentro do contexto, né, daquela época, são alguns casos aqui que Kardec vai trazer, e que, para os judeus na época, o que a gente entende outro como reencarnação é o que eles chamavam de ressurreição, né? Mas a gente vai ver isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma parte em que Kardec traz sobre essa fala, né, de reencarnação e ressurreição, e está. Vou abrir aqui para a gente ver. No capítulo 4, onde ele traz essa consideração: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ressurreição e reencarnação. Então, só para a gente entender, Kardec vai trazer a reencarnação, fazia parte dos dogmas dos judeus, mas sob o nome de ressurreição. Não se entendia muito bem como é que era esse processo do retorno à vida corporal, né? Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Então havia lá uma ideia que transcendia a matéria, que existia a sobrevivência do espírito, mas não se sabia exatamente o que acontecia com esse espírito e como ele poderia retornar, né? As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato podia dar-se. Designavam pelo termo de ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não poderia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, poderia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Aí ele cita aqui a questão de Lázaro, que é um caso que nós vamos estudar hoje, porque Lázaro retorna no mesmo corpo e ainda na mesma existência, né? Então, esse assunto é um assunto que é bem, assim, em algumas crenças há ainda a esperança desse retorno no próprio corpo, né? Enfim. Então, a gente avança aqui no nosso texto da filha de Jairo, que é um caso interessante, porque ele resume aqui, mas eu sempre gosto de citar, porque Jairo, quando ele está caminhando para casa com Jesus, e aqui nessa passagem cita justamente esse movimento de muita gente, multidão, já era difícil de andar, né? Assim, podia andar com mais facilidade, porque tinha muita gente. No meio do caminho, Jesus ainda esbarra com a mulher que sangrava, a mulher hemorroíça, ainda cura ela, né? No meio do caminho, ele ainda para curar aquela mulher, para dar aquela lição em relação àquilo que aconteceu.
e depois ele segue o caminho para atender a filha de Jairo. Você imagina Jairo vendo Jesus correndo contra o tempo para chegar para ver a filha, para salvar a filha, e ainda parou para curar outra pessoa, o coração desse pai, como é que não ficou? Né? Tinha que confiar muito em Jesus mesmo. Então, conta aqui, tendo Jesus passado de barca novamente para outra margem, logo que desembarcou, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. E um chefe da sinagoga, chamado Jairo, veio procurá-lo, e encontrando-o, atirou aos seus pés e lhe suplicava com muita veemência, dizendo: tenho uma filha que está no momento extremo, vem impor-lhe as mãos para curá-la e salvar-lhe da vida. Então, Jairo, como essa figura, né, que era de fato uma figura ali, dentro desse contexto, até de perseguição de Jesus, né, que muitos fariseus e doutores da lei que não admitiam as curas de Jesus, imagina a figura de Jairo, esse chefe da sinagoga, que tinha toda uma questão de ritual, de contexto do Torá, da Torá, e aí ele se submete a essa questão por um desespero de pai, né, por ouvir falar que Jesus seria essa pessoa capaz de mudar o cenário, né, que parecia ser já um cenário de morte. Então, ele ali, a gente tem o aspecto da questão da fé, né, da confiança em algo que existe além do que a gente pode enxergar, mas também existem outras questões aí que vão se desdobrando ao longo da história. Bom, e aí ele continua, então, dizendo, né, ele pede, inclusive, como Jesus é conhecido, porque se escuta Jesus dizer, se escuta sobre os milagres de Jesus. Em alguns deles, Jesus impõe as mãos, né? Então, Jesus, impõe as mãos aí, né, para que você possa salvar a vida dela. Então, Jesus vai com ele, acompanha ele naquela multidão, né? Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas da casa do chefe da sinagoga que vão dizer para ele que a filha dele estava morta. Então, por que vai lá pedir ao mestre incomodar ele se a sua filha já está morta? Né? E aí Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: não te aflijas, apenas crê. E a pessoa alguma permitiu que o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então, há ali uma questão muito interessante, porque no momento que a gente está de aflição, muitas vezes, né, mas sem compreender exatamente o que se passava, Jesus já sabia que ela não estava morta, já sabia a sua condição, a condição ali de um sono profundo, né? Mas o que Jesus passa também para a gente, que talvez a gente possa refletir, no sentido de que muitas vezes a gente não compreende ainda o que está acontecendo, pessoas nos dizem as coisas, né? Nos falam sobre coisas, há um desespero, mas que nós não buscamos por nós mesmos o entendimento da questão. E que, às vezes, aquilo que a gente está pensando pode ser totalmente diferente do que é da realidade. Então, Jesus nos convida a acalmar o coração mediante um conflito, acreditar que há uma utilidade naquilo que está acontecendo, e que mesmo que fosse o caso dela estar morta, realmente, né, de haver desencarnado, que era preciso que isso fosse constatado de fato, e não que isso fosse um conflito ali, um desconforto causado somente pelos que os outros estavam trazendo, né? Que era preciso que a gente pudesse ter calma, observar as coisas como elas realmente são, né? Para, enfim, poder fazer ações, né? Tomar atitudes. E ele, então, seleciona alguns dos seus apóstolos, e há estudos que mostram, assim, algumas reflexões que apontam que esses poderiam ajudar até em termos de fluido, né, naquele momento que Jesus vai aplicar o fluido na filha de Jairo, que esses apóstolos, em especial, tinham esse fluido próprio, né, ali mais adequado para aquela situação. Ou pessoas que tinham condições de, naquele momento, auxiliar Jesus. Né? Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu uma aglomeração confusa, aquela coisa toda, aquela confusão, e muita gente chorando, gritando, né?
que era comum, aquelas carpideiras, aquelas pessoas que já estavam, ao saber da notícia, era uma forma de anunciar também, né? Era uma questão cultural de se anunciar a morte, de se concretizar aquela ideia de que havia tido a morte. E então Jesus fala: por que fazeis tanto alarido e por que chorais? Essa menina não está morta, só está adormecida. Então, zombam dele, né, porque de fato era aquilo que eles conseguiam enxergar, e tira todo mundo dali, né, pede para todo mundo sair, porque não estavam ajudando em nada, só trazendo mais caos, mais desespero. Chama o pai e a mãe da menina, que são os interessados em relação a ela, né? Aqueles apóstolos que ele já havia selecionado, que de fato poderiam ali de alguma forma auxiliá-los, né, diretamente. Estão mostrando que no momento do caos é preciso que a gente foque naquilo que realmente pode ser útil para a gente, e não naquilo que pode trazer mais desespero. Às vezes, diversas coisas, né? Recursos que a gente pode buscar e que realmente vão ajudar a gente a resolver o problema, e não coisas que vão atrapalhar ou nos distrair, né? Ou até trazer esse desespero que nos dá limitações para o pensar, né? E ele, então, estende a mão a ela, que está deitada, dormindo, assim, como se, né, tivesse com a aparência de morte, mas ela estava dormindo profundamente, e diz a ela: Talita cumi, que quer dizer, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. Né? No mesmo momento, ela se levanta e começa a andar. Pois tinha 12 anos e todos ficaram espantados e maravilhados. Narrada aí por Marcos, versículo 21 a 43, e a gente tem essa história mais detalhada em outras passagens, mostrando, inclusive, que ele fala: dei a ela de comer, né? Ela devia estar fraca, enfim, estava ali com uma morte aparente, né? Outro caso é o filho da viúva de Naim. No dia seguinte, Jesus ia para uma cidade chamada Naim, né? Os seus discípulos acompanhavam uma grande multidão de pessoas. Estava perto lá da porta da cidade, aconteceu que estavam levando uma pessoa que havia morrido para um sepultamento, né? E era o filho único de uma viúva, e havia ali uma grande quantidade das pessoas que estavam acompanhando, né? E vendo, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse: não chores. O consolo, né? O consolo que muitas vezes a gente quer falar tanta coisa, né? Quer dizer para a pessoa: ele não morreu, a vida continua e tal, mas Jesus vai ali naquele consolo do básico, né? Dizer assim: eu estou aqui com você, se acalme. Depois se aproxima, tocou o esquife, que é como se fosse o caixão, né, da época, e aquele que o conduziram pararam. Então ele disse: rapaz, levanta-te e eu te ordeno. Imediatamente o moço sentou-se e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua hora. Sua mãe. Gente, você imagina o espanto que não foi, né? Porque realmente todo mundo ficou lá cheio de espanto, né? Glorificaram a Deus, falaram, chamaram Jesus, o grande profeta que apareceu no meio de nós. Deus visitou o seu povo através dele, né? Essa notícia vai chegar em muitos lugares na Judéia, muitas regiões, essa narrativa de Lucas. E ali realmente é um fato extraordinário, porque imagina, né? Aquela mãe ver o seu filho voltar à vida. Então, agora vem os comentários de Kardec, porque vamos para a parte da lógica, né? Porque seria, de fato, algo assim extraordinário Jesus poder cessar a dor daquela mãe, trazendo o filho de volta, né? Mas Kardec vai dizer que o fato de um indivíduo realmente morto voltar à vida corpórea seria contrário às leis da natureza e, portanto, milagroso. Ora, não é necessário recorrer a essa ordem de fatos para explicar as ressurreições operadas por Jesus. O que ele quer dizer? Primeiro, que Jesus não derrogaria a lei da natureza, né? São as leis divinas, Jesus não iria, e nem teria necessidade de mostrar o seu poder através disso, porque a autoridade de Jesus era moral. Ele não tinha essa necessidade de dizer que fazia esses prodígios para poder justificar o poder que ele tinha, né? Porque o poder dele estava ligado diretamente à autoridade moral. E, portanto, não era um milagre. Mas que existem ali explicações. E hoje a gente tem muitos dados, né, que ainda são estudados, essa questão da morte aparente ainda é muito estudada pela ciência,
mas que na época não se tinha realmente condições e recursos, né? Então, diz assim, entre nós, as aparências às vezes enganam os profissionais, os acidentes dessa natureza deviam ser muito frequentes num país onde não se tomava nenhuma precaução e onde o sepultamento era imediato. Aí ele traz até uma historinha aqui, né, de Ananias, quando Ananias acaba morrendo, a mulher também depois, 3 horas depois, a mulher morre, e imediatamente eles são sepultados. Então, esse era o trâmite, né, que se tinha. Não se tinha essa questão do velório. Em algumas civilizações já se tinha como um culto ritualístico mesmo, de despedida, né? Mas depois de um tempo até se teve essa questão do velório justamente para se dar tempo. Até algumas civilizações haviam túmulos de observação, para que se observasse o morto depois de dias para ver se ele ia viver ou não, porque se tinham muitas histórias o que eles chamam de mortos-vivos, né, ou Lázaros dos séculos, né, século XIX, século XX, até o século XXI também temos Lázaros, né, que estão ali retornando à vida. Então, se tinha esse velório para poder também se observar. Hoje existem testes para que se possa constatar essas mortes. Então, existem critérios, né? Os batimentos cardíacos, às vezes, são difíceis de perceber nessa morte, a ausência de movimentos respiratórios, inconsciência, imobilidade, insensibilidade, há uma palidez, uma dilatação pupilar, né? A ausência de tônus muscular, então, assim, a pessoa fica mole, né? Então, você tem ali uma falta total de controle. Ali tem a morte aparente, e tem a morte encefálica, que aí, de fato, o cérebro passa, é irreversível, né? E não há como o cérebro falhando, os outros órgãos vão falhar também. Então, você tem a própria questão do coração como um órgão vital. Então, quando esses órgãos vitais cessam, né, também cessa ali a condição. Então, a gente vai daqui a pouco trazer uma questão do Livro dos Espíritos para ajudar a gente a entender um pouquinho essa questão. Bom, e aí, ele continua aqui trazendo a história, né, dos casos que trouxeram aqui, do fato, entre essas aparências, às vezes, enganos dos profissionais, né, é provável que nos 2 casos acima tenha ocorrido apenas a síncope ou uma letargia. A letargia, Kardec vai estudar essa letargia também, falando desse processo, muitas vezes, de uma condição de sono tão profundo em que há a questão do próprio espírito, né, está ainda, mesmo que ligado pelo cordão fluídico, ele ainda está bem desagregado do corpo, o perispírito, né, está desagregado do corpo, ao ponto de dar esse aspecto, porque a vitalidade é dada pelo princípio vital ao corpo físico. E o espírito anima aquele corpo, né? Então, muitas vezes o espírito não está, o corpo ainda tem uma questão orgânica, mas o espírito já não está mais propenso a animar aquele corpo. Mas a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos que, de fato, esse rompimento ele só existe pela falência dos órgãos, né? Aí sim há o processo de desligamento do espírito. Então, essa aparência desse sono profundo está ali, as questões vitais. Às vezes, um órgão ou outro para, mas o outro ainda funciona, né? Tanto que isso foram criados vários protocolos para essa questão das mortes, né? De verificação de ressuscitação. Hoje a gente tem desfibrilador, tem a respiração boca a boca, a gente tem várias questões que a pessoa está sem respirar, né? Sem se mover, está inconsciente, você aplica ali primeiros socorros, reanimação e volta ali às funções vitais, né? Então, isso tudo foi, ao longo do tempo, esses protocolos foram sendo criados, né, para auxiliar no retorno, e às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Então, há ali toda uma questão que não se resume simplesmente à morte aparente. Bom, aí ele diz aqui, com o poder fluídico que ele possuía, não é nada espantoso que esse fluido vivificante, governado por uma forte vontade, tenha reanimado os sentidos entorpecidos, que tenha mesmo feito voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo. Então, uma vez que o laço perispiritual ainda não estava definitivamente rompido. Para os homens daquela época, que consideravam o indivíduo morto, desde que não respirasse mais, nesses casos havia ressurreição, e eles o afirmavam de boa fé.
mas o que havia na realidade era cura e não ressurreição na acepção do termo. Aí, muita gente vai falar da ressurreição de Lázaro, porque Lázaro tem questões a mais do que esses dois, da filha de Jairo e do filho de Naim. Porque Lázaro, ele já estava enterrado, já estava no sepulcro há 4 dias. E aí diz aqui Kardec, existem letargias que duram 8 dias ou mais, né? Hoje em dia, eu acho que não tem tantos dias assim. Diz assim, a morte aparente pode durar algumas horas, alguns dias, enfim. Acrescento aí que já cheirava mal, que era um sinal de decomposição. Então, também hoje já é visto, né, que essa decomposição pode ser parcial do corpo, mesmo antes da morte, né? Mas que a morte só ocorre mesmo quando os órgãos vitais são afetados. E aí ele vai até relatar, foi Marta, a sua irmã, que disse, né? Será que ela sabia identificar? Ele estava no sepulcro com outros corpos, né? Uma vez que Lázaro estava enterrado há 4 dias, Marta podia supor esse fato, mas não ter a certeza que ele ocorria, né? Esse cheiro aí estava lá. Aí ele até fala que cita um caso, um convento, Bom Pastor, em Toulon, de uma pessoa que estava assim também já numa situação foi tão dilacerada, né, as peles, estava ali sendo o cárcere, né, naturalmente ter sido surrada, né, que a carne já estava ali em gangrena, e estava como se tivesse ali numa situação também de cheiro de decomposição, né, e aí ele diz que quando em meio às suas dores, ela parecia sorrir, estava ali em caso de resignação, né? Por uma sábia providência, os médicos tinham recomendado que fizesse uma inumação no corpo imediatamente após a morte, né? Coisa estranha. Quando ela morreu, o último suspiro, o processo de decomposição e aquele cheiro, né, cessou, e ela ficou durante 36 horas exposta à prece de veneração da comunidade, né? Só aí na dúvida se ela tinha morrido ou não. Bom, aí a gente vai, então, lá para o Livro dos Espíritos, para ajudar a gente a passar um pouquinho por esse pensamento, porque Kardec vai perguntar o seguinte, deixa eu colocar aqui para a gente substituir aqui o Livro dos Espíritos, parte 2. Ele vai falar aqui da parte da separação do corpo, da alma do corpo, né? E aí ele pergunta, é dolorosa a separação da alma do corpo? Não, o corpo muitas vezes sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma disso. Ele vai falando aqui desse processo, de como se opera a separação da alma do corpo, quando são rotos, cortados, terminados os laços que retinham, ela se desprende, né? Aí fala aqui da separação, se é uma separação instantânea, ou se é uma transição. Então, ele diz, não, a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam, e esses laços se desatam, não se quebram, né? Então, assim, aí ele vai falando aqui do processo todo, mas aí ele fala da separação definitiva da alma e do corpo, como pode ocorrer na cessação completa da vida orgânica, né? Aí ele diz, na agonia, muitas vezes, assim, quer perguntar, né, se existe essa separação antes do órgão de tudo acabar, da morte do corpo físico, né, falir, dos órgãos principais vitais falirem. Na agonia, a alma, algumas vezes, já deixou o corpo, mas há que a vida nada mais há do que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe, enquanto o coração faz circular nas veias, o sangue para o que não necessita da alma. E aí existe até as histórias de experiências de quase morte, né? Quando, muitas vezes, o corpo está ali, ainda vivendo com aparelhos, né?
e que o espírito narra tudo que ele vê, tudo que ele sente ali, tudo que ele presenciou, e muitas vezes esse corpo se restaura ao ponto de poder acolher novamente o espírito e ele narra tudo aquilo que aconteceu, né? Tem muitas experiências nesse sentido. E aí agora a gente vem para um outro momento que Kardec trabalha aqui com a gente, que está lá na primeira parte, que fala da vida e morte. Né? Na verdade, tinha que ter trazido isso primeiro, mas sério. Quando ele fala qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Então, assim, o espírito se afastando, né, do corpo, de certo, essa conexão, essa possibilidade da manifestação do corpo, ela vai se diminuindo. Mas esse corte, né, essa interrupção dos laços, como ele fala ali, esse laço que é desfeito, ele é a partir exatamente da morte, do esgotamento dos órgãos. Então, esgota os órgãos e esse desenlace realmente acontece. Né? E não o espírito vai, se desprende, vai embora e o corpo, mesmo que ainda há vitalidade, ainda não houve esse rompimento absoluto. Por isso que, nesses casos da ressuscitação, houve a possibilidade de se retornar, porque não houve esse rompimento, esse desenlace não aconteceu. Né? Então, existia ali ainda a ligação, a conexão fluídica, perispírito, espírito, perispírito é a matéria. Deixa eu ver aqui o que ele fala. Por que é que uma lesão no coração, antes que a dos outros órgãos, causa morte? O coração é a máquina de vida. Não é porque o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma não passa de uma das peças essenciais, né? Então, ele vai aqui falando depois da questão dos órgãos, como isso vai acontecendo, mas, de fato, esse momento da morte do ser orgânico vai com o esgotamento dos órgãos. Então, ali, para aqueles espíritos, né, das histórias que Kardec traz para nós, não há o esgotamento ainda definitivo, nem no caso de Lázaro, ao ponto do espírito poder, né, junto com o perispírito, como intermediário, ainda servir ali para animar aquele corpo. Então, não há, uma vez que há, de fato, esses laços são desfeitos, não há como o espírito retornar à vida, porque o corpo já não acolhe mais a sua manifestação, não há mais um princípio vital que anime aquele corpo, né? Os órgãos já estão esgotados e não há mais também o propósito ali, muitas vezes, daquele espírito estar também habitando aquele corpo, né? Então, fica aí essa história para nós, né, pensarmos, e no próximo encontro a gente vai falar, então, Jesus caminha sobre a água. Aí já é um outro tipo, né? E tem transfiguração também, vamos ver se a gente consegue fazer transfiguração também. Mas já são outros tipos de fenômenos. Tá bom, gente? Um beijo, um abraço. Seguimos aí com a nossa programação. Sempre muito bom estar com vocês aqui para a gente estudar um pouquinho, tentar entender um pouquinho, né? Depois, quem puder, quem quiser, pode ir lá estudar um pouco o Livro dos Espíritos nessa parte que vai falar, tanto na parte primeira como na parte segunda, da morte, né? Dessa separação da alma do corpo, para ler um pouquinho com mais calma, para poder ajudar no raciocínio de vocês, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Beijo.